No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma plaquinha chamada Arduino. Ela promete facilitar a criação de projetos de robótica e automação. Dá só uma olhada em alguma das coisas que é capaz de criar com essa plaquinha. E aí, beleza? Luan Silver aqui. O Arduino é uma plaquinha muito massa para você criar projetos. E assim, você não precisa ter feito uma faculdade, saber muito de programação e eletrônica para criar projetos com ela, não. Você sem conhecimento nenhum, você pode dar seus primeiros passos ali e já fazer projetos incríveis. Basta você seguir uma lógica de aprendizagem boa, que assim você já é capaz de fazer tudo isso. Este sensor aqui, ó, o que ele faz? Ele lê a umidade e temperatura do ambiente e manda para o Arduino. A plaquinha Arduino em si, ela não consegue ler umidade e temperatura, mas quando eu conecto esse componente, ela vai conseguir ler. Se eu quero controlar algumas coisas pelo Bluetooth, se eu quero fazer uma comunicação entre o Arduino e o Bluetooth do meu celular, como é que eu faço isso? Existe um módulo chamado módulo Bluetooth que faz essa comunicação. Se eu quero ler a temperatura e a umidade, tem esse sensor aqui que eu acabei de te mostrar. Se eu quiser controlar lâmpadas na minha casa, então você vai ter um relé, que é um componentezinho que você espeta ali no Arduino, que ele vai ser capaz de ligar lâmpadas ou outros equipamentos, ventiladores, cafeteiro, o que você quiser. Se você quiser que coloque um displayzinho assim na plaquinha ali, Arduino, para você ver algum texto, por exemplo, eu posso pegar esse sensor de umidade e temperatura, colocar uma telinha LCD ali no Arduino e ele vai ficar mostrando a temperatura e a umidade do ambiente naquele momento. Então, assim, dá para você fazer várias e várias coisas com o Arduino, tá? O limite de tudo isso que eu sempre falo é a imaginação, tá? Então, você conecta ali no Arduino e você vai dar novas funcionalidades para ele. Essa plaquinha aqui, por exemplo, ela não conecta diretamente no Wi-Fi da sua casa, mas você consegue conectar um componente, isso aqui, que vai conectar ela ao Wi-Fi da sua casa. Aí você pensa, nossa, para que eu quero conectar isso aqui ao Wi-Fi? Mas agora vamos juntar tudo. Imagine, você conecta essa plaquinha com um componente que vai conectar ela ao Wi-Fi, com este componente aqui, que vai ler a temperatura e umidade, com outro componente, que é os relés, que vai acionar lâmpadas. Ou seja, se você juntar tudo isso, você vai ser capaz de ler a temperatura e a umidade, ligar lâmpadas, tudo isso pela internet, pelo Wi-Fi da sua casa. Entendeu? Como é que é a questão dos projetos com Arduino? Para que essa plaquinha serve e como ela funciona? Como eu te falei aí, ela serve para você controlar coisas através dela. Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Você sabe o que é um CLP? Talvez não saiba, mas o CLP é um computador lógico programável. Então você consegue controlar várias coisas ali com o CLP na indústria. Tá? O CLP é voltado para a indústria. E o Arduino ela é voltada para robistas, é para você aprender e criar projetos ali. É claro que dá para você criar projetos profissionais com Arduino também, tá? Mas vamos dar um exemplo aqui de projeto. Vamos supor que você quer manter a temperatura de uma água a 25 graus Celsius. Então, para você manter a temperatura em 25, você vai precisar de uma resistência para aquecer a água e vai precisar também de um sensor de temperatura para detectar a temperatura que essa água está. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha plaquinha Arduino, vou conectar um sensor de temperatura, vou conectar um relé e vou conectar essa resistência para aquecer a água. E na programação, eu vou digitar ali na programação isso. Olha, quando a temperatura for maior do que 25 graus Celsius, eu não quero que faça nada, eu quero que deixe a resistência desligada. Então a temperatura vai ficar maior do que 25 graus Celsius. Agora, se a temperatura da água estiver abaixo de 25 graus Celsius, eu quero que ligue a resistência. Tudo isso eu consigo fazer direto na programação.
Então, quando a temperatura for menor do que 25, o Arduino vai mandar um sinal ligando a resistência. Quando a temperatura for maior do que 25, o Arduino não precisa mandar nenhum sinal. Desse modo, a água vai estar sempre acima de 25 graus. Então, isso aí é um exemplo de um projeto com Arduino. É claro que não precisa ser o controle de temperatura de água. Você consegue controlar braços robóticos, ligar e desligar lâmpadas, você consegue controlar carrinhos, você consegue controlar equipamentos pelo celular, pelo Wi-Fi. Então, enfim, tem várias coisas que você consegue fazer. Por exemplo, eu vou colocar aqui também um vídeo de um braço robótico que eu fiz utilizando essa plaquinha Arduino. Então, você conseguiu imaginar as possibilidades? Ó, eu vou citar aqui uma lista de algumas das coisas que o Arduino pode fazer, olha. Eu vou ler, tá? Automação residencial, você pode acender e apagar as luzes pelo celular ou por comando de voz. Você pode ligar e desligar qualquer eletrodoméstico via internet, tá? Você pode controlar as coisas de modo automático. Você pode fazer um sistema de segurança. Se alguém entrar na sua casa, toca uma sirene, alguma coisa assim, você pode fazer isso. Você pode fazer vários projetos de robótica. Você pode criar robôs que interagem com as pessoas. Pode fazer braços robóticos. Você pode fazer uma linha de montagem inteligente, que é simulando uma indústria, né? Você pode fazer projetos variados aí também, como impressora 3D, fresadora CNC, máquina de corte a laser. Então esse daqui é só alguma das coisas que você pode fazer utilizando essa plaquinha.